Neste exato segundo, seu corpo está pregando uma mensagem sem usar uma palavra. Enquanto você me ouve, seu coração ele está batendo, seus pulmões estão respirando, seu sangue está circulando, o seu cérebro está entendendo palavras, as suas células estão trabalhando, seu corpo está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. E a maioria delas acontece sem você mandar em nada. Agora, pensa comigo, você não acordou hoje e disse para o seu coração, comece a bater. Você não deu uma ordem para o seu sangue circular. Você não ensinou suas células a produzirem energia. Você simplesmente está vivo. E essa é a primeira grande chave desta aula. A vida não é comum, a vida ela é um presente. A vida carrega sinais de ordem, beleza, dependência e propósito. Mas aqui eu quero deixar uma coisa muito clara logo no começo desse curso. Esse curso ele não existe para você forçar a ciência a aprovar Deus. Se não é o nosso caminho, nós não vamos pegar um detalhe do corpo humano e dizer, está vendo? Agora todo mundo é obrigado a acreditar. Não é assim. A proposta desse curso é muito mais profunda e muito mais bonita. Nós vamos olhar para o corpo humano como uma janela. E uma janela não é o céu, a janela ela aponta para o céu. Do mesmo jeito, a biologia ela não é Deus. A fisiologia não é o evangelho, a bioquímica não é a salvação, mas todas essas coisas podem abrir uma janela para contemplarmos o Deus que criou e sustenta a vida. A ciência ela nos ajuda a entender como muitas coisas funcionam. Ela mostra como o sangue circula, como o pulmão troca gases, como as células produzem energia, como o cérebro processa informações. Isso é maravilhoso. Mas a Bíblia nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Por que existe a vida? De onde vem o sentido? Por que o ser humano tem valor? Para quem a nossa vida existe? A ciência pode explicar muitos processos do corpo, mas ela não consegue dar ao coração humano o perdão que ele precisa. Ela não consegue salvar a alma, ela não consegue reconciliar uma pessoa com Deus. Por isso, neste curso nós vamos respeitar a ciência, sim, mas vamos manter Cristo no centro. Existe uma frase que vai guiar toda a nossa jornada. A biologia mostra como a vida funciona. A Bíblia revela por que a vida existe. E Cristo mostra como a vida pode ser reconciliada com Deus. Agora, eu queria que você entendesse um versículo. Romanos 1:20 diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Em palavras bem simples, a criação não é muda, ela comunica algo, ela aponta para além dela mesma. Em Salmos 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Veja que o Salmo não diz que os céus são Deus, ele diz que os céus declaram a glória de Deus. Eles apontam para a glória, eles anunciam a glória, eles despertam a admiração que nós, como criação, devemos ter para Deus. Isso que nós vamos fazer com o corpo humano. Quando olhamos para uma célula, não vamos adorar a célula, vamos perceber que a vida é organizada. Quando olhamos para um DNA, não vamos dizer que a pessoa é apenas um código genético. Vamos lembrar que o ser humano tem identidade, valor e chamado diante de Deus. Quando olhamos para o sangue, não vamos ficar só na parte biológica. Vamos enxergar uma ponte para falar de vida, sacrifício, redenção e do sangue de Cristo. Quando olhamos para o coração, não vamos falar apenas de batimentos, vamos chegar ao coração espiritual, ao centro dos desejos, das decisões e da necessidade de transformação. Esse é o segredo deste curso. Cada tema do corpo humano será uma ponte, não será o destino final. A ponte serve para levar alguém de um lugar para o outro. A pessoa começa admirando a vida, depois ela começa perguntando sobre o Criador, depois vai entender que foi criada com valor, depois percebe que existe algo quebrado no ser humano, depois entende que esse problema se chama pecado. E então chegaremos na resposta de Deus, Jesus Cristo, na sua cruz, sua ressurreição e a nova vida que ele oferece. Essa vai ser a nossa jornada nesse curso. Muita gente que tenta falar de Deus, começando pela discussão, começa tentando vencer um debate, começa tentando provar tudo. Mas Jesus muitas vezes ensinava partindo de coisas simples do dia a dia. Semente, pão, água, luz, ovelha, porta, caminho, casa, árvore, fruto. Ele usava imagens simples para explicar verdades profundas. Nós vamos seguir o mesmo princípio de Cristo. Vamos partir daquilo que a pessoa já conhece, o corpo. A vida, a respiração, o sangue, o alimento, a dor, o crescimento. E a partir disso vamos apontar para verdades eternas.
Pense em alguém que nunca estudou a Bíblia. Talvez essa pessoa não entenda palavras como redenção, santificação, regeneração ou queda, mas ela entende fome, ela entende sede, ela entende cansaço, ela entende doença, ela entende medo da morte, ela entende o valor da vida. Então, quando você diz, assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa da palavra de Deus, essa pessoa entende. Quando você diz, assim como o sangue leva a vida para o corpo, a Bíblia usa o sangue para falar da vida entregue em sacrifício. E ela começa a enxergar. Quando você diz, assim como um corpo não vive sem o coração funcionando, a vida espiritual não existe sem o coração transformado por Deus. A mensagem fica mais clara, não fica? Essa é a força dessa formação. Nós não estamos criando um curso apenas para passar informação. Informação sozinha pode encher a cabeça e não transformar a vida. O nosso objetivo é formar uma visão. Uma maneira de olhar para a criação e enxergar o Criador. Uma maneira de olhar para o corpo e lembrar da dependência. Uma maneira de olhar para a vida e perceber propósito. Uma maneira de olhar para a fragilidade humana e entender a necessidade de salvação. Porque existe uma verdade que todo ser humano precisa encarar. Nós somos incríveis, mas também somos frágeis. O corpo humano é maravilhoso, mas ele vai adoecer. O cérebro é poderoso, mas se confunde. O coração bate forte, mas um dia para. A pele cicatriza, mas também se fere. Nós temos inteligência, sonhos, planos e desejos, mas não temos controle absoluto sobre a vida. Essa fragilidade nos ensina humildade. Nós não somos Deus, nós dependemos de Deus. E aqui começa a ponte para o Evangelho. Se a vida é um dom, então eu não sou o dono absoluto da minha vida. Se fui criado por Deus, então a minha vida tem um propósito diante dele. Se existe pecado, então o meu maior problema não é apenas a falta de conhecimento, falta de dinheiro ou falta de autoestima. Meu maior problema é estar separado de Deus. E se estou separado de Deus, eu preciso de algo maior do que uma melhora pessoal. Eu preciso de salvação. É por isso que esse curso vai apontar para Cristo desde o início. Jesus não veio apenas para nos dar uma inspiração. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio porque o ser humano, por mais inteligente que seja, não consegue salvar a si mesmo. Ele veio porque Deus não abandonou a criação ferida. Ele veio porque o Criador também é redentor. Então, quando olhamos para a vida, não vamos parar na admiração. A admiração é o começo, ela não vai ser o fim. Nós vamos caminhar da criação para o Criador, do Criador para a nossa condição, da nossa condição para a cruz, da cruz para a nova vida e da nova vida para a maturidade. Essa vai ser a jornada desse curso. Você vai aprender a ensinar com simplicidade, mas sem ser raso. Vai aprender a falar de ciência sem perder a Bíblia. Vai aprender a falar de Bíblia sem desprezar a beleza da criação. Vai aprender a usar o corpo humano como uma linguagem, como uma ilustração, como uma ponte, como um caminho de conversa. E aqui está a clareza principal desta aula. O corpo humano ele não substitui a Bíblia. O corpo humano aponta para perguntas que a Bíblia responde. A criação desperta a admiração, mas o Evangelho revela a salvação. A biologia mostra a vida física, mas Cristo mostra uma vida eterna. Então, sempre que você ensinar qualquer tema deste curso, lembre-se desta ordem. Primeiro, desperte a admiração. Depois, construa uma ponte. Depois, abra a Bíblia. Depois, aponte para Cristo. Depois, chame a pessoa para uma resposta de fé. Não ensine apenas para a pessoa dizer, nossa, que interessante. Ensine para ela dizer, Deus é grande, eu dependo dele, eu preciso de Cristo e minha vida tem um propósito. Esse é o tipo de ensino que queremos construir nessa formação. A partir da próxima aula, vamos começar a entrar em temas específicos do corpo humano. Mas antes de avançar, guarda isso com carinho. A vida não é comum. O corpo não é uma máquina sem sentido. A criação não é silenciosa. Ela aponta, ela anuncia e ela desperta. E quando os olhos se abrem para isso, até uma respiração simples pode virar um lembrete. Eu estou vivo porque Deus sustenta a minha vida. Eu queria orar com você. Se você puder, feche seus olhos. Conecta com Deus agora. Talvez você não tenha agradecido pela sua vida ainda hoje. E eu queria te convidar a isso. A agradecer porque você está respirando mais uma vez. Então, feche seus olhos comigo agora. Respira fundo pelo seu nariz. Solta o ar.
Sim, Senhor meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade, o privilégio de estar vivo, de respirar, de contemplar a beleza da sua criação e de tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida através desta formação, através do anunciamento da sua palavra e de tudo aquilo que nós vamos ser entregues para viver dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, por cada um que está assistindo esse vídeo agora. E já te peço que a mentalidade se expanda de uma forma que não consiga voltar mais ao tamanho original, mas sim que se expanda e cresça e continue alargando para que possa reconhecer a sua magnitude, sua poderosíssima mão e que o Senhor possa nos entregar aquilo que o Espírito Santo quer ser construído nesse curso. Não só porque é um curso que vai trazer uma direção e uma informação, mas sim é um curso que vai trazer transformação para a minha vida e também para a vida daqueles que vão estar juntos comigo nessa jornada. É assim que a gente ora e já te agradece. Amém. Te vejo na próxima aula.